Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e venho aqui compartilhar com você, jovem estudante, alguns conhecimentos que te ajudarão em sua jornada. São conhecimentos culturais, históricos, sociais que contribuirão com a sua formação pessoal. Neste bloco específico, eu abordo histórias e curiosidades sobre as datas comemorativas. São muitas em nosso calendário, são conhecidas por todos nós, mas na maioria das vezes não sabemos a sua origem. Tem também datas importantes, mas que nós desconhecemos. Nos acostumamos com datas que são feriados, porém devemos conhecer tantas outras que, apesar de não serem feriados, têm a sua importância, uma vez que estão conectadas a algum aspecto fundamental do mundo, da sociedade ou da história. Hoje eu trago para você uma data muito significativa, Dia Nacional da Vacinação. Serão 2 aulas abordando esse tema e nesta aula veremos como era o mundo antes das vacinas e como foi o início das campanhas de vacinação. No mundo contemporâneo, já estamos acostumados à rotina de vacinação, a ouvir falar através das propagandas das secretarias de saúde e do próprio governo federal acerca das campanhas de vacinação. Vemos a divulgação nas mídias e toda a sociedade se mobilizando para acessar esse serviço que é gratuito e de direito a todos os cidadãos, não é mesmo? Porém, nem sempre foi assim. E essa ausência de imunização gerava várias consequências. Olha só, a saúde das pessoas era precária, a expectativa de vida era menor. A taxa de mortalidade era muito alta. Vamos ver um breve panorama de como era o mundo antes das vacinas. No século XIX, pouco depois da criação da primeira vacina, a expectativa de vida era de 32 anos. Eram muitas mortes e muitas doenças que provocavam sérios problemas de saúde no futuro. Havia uma precarização de saúde devido à ausência de vacinas, a um precário sistema de saneamento básico, pouco suporte hospitalar e falta de antibióticos adequados. Além de tudo isso, a população tinha pouca conscientização das doenças. Era comum tratar o indivíduo com um recurso chamado sangria. Era um método que consistia em colocar uma sanguessuga sobre a pele da pessoa para que ela fizesse uma espécie de limpeza das impurezas. Doenças como varíola, poliomielite, rubéola, sarampo eram muito comuns antigamente e eram endêmicas. Doenças que talvez você nem conheça, porque já foram erradicadas. A poliomielite, por exemplo, causa paralisia e por conta disso, as crianças que eram contaminadas pelo vírus andavam com muletas, com pernas mecânicas ou quando afetava os pulmões, a criança ficava dentro de tubos, os chamados pulmões de aço, que expandiam e contraíam o tórax para que a criança pudesse respirar. Bom, a primeira vacina data de 1796. Era para combater a varíola, uma doença letal que matou mais de 300 milhões de pessoas no século XX e que só foi erradicada em 1980. Esse processo de descoberta de vacinas no início era centralizado nos grandes centros urbanos. Vários países começaram a tornar a vacina obrigatória para ingressar, por exemplo, no exército e nas universidades. Na década de 1950, teve início a produção de uma vacina que permitiu fazer um programa de erradicação da varíola no mundo. No Brasil, esse programa teve início no ano de 1962 e por volta de 1972, 73 mais ou menos, já não tínhamos mais casos de varíola. E o Brasil recebe o certificado de erradicação da varíola. E por que em uma década o Brasil consegue esse feito? Por causa do surgimento das campanhas de vacinação.
Campanha de vacinação é um movimento realizado pelo Ministério da Saúde no sentido de conscientizar toda a população sobre a importância da vacinação, ao mesmo tempo em que disponibiliza vacina nos postos de saúde, garantindo o acesso equitativo em todo o país. Então, um grande programa de difusão é realizado visando alcançar toda a população. Pois bem, essas campanhas ganharam força e na década de 1970 o Brasil iniciou a vacinação contra o sarampo e no início dos anos 2000 também já não tínhamos mais sarampo no Brasil. Com o desenvolvimento da vacina oral para a poliomielite, as campanhas tiveram um maior alcance, já que as vacinas puderam ser oferecidas nas escolas, nas igrejas, ou seja, de uma forma mais ampla, facilitando cada vez mais o acesso das pessoas. O Brasil chegou a vacinar 18 milhões de crianças em um único dia. Veja a importância das campanhas de vacinação. Calcula-se que com as vacinas, a vida média da população mundial aumentou em 30 anos nos últimos 2 séculos, uma mudança visível na expectativa de vida. E a qualidade de vida também melhorou, porque já não havia mais sequelas deixadas pelas doenças, já que as mesmas estavam sendo erradicadas. Por tudo isso, podemos compreender que temos que aprender com o passado, fazer uma comparação entre as sociedades antiga e atual, ou seja, como eram os índices de contaminação de doenças e as taxas de mortalidade e como é no mundo atual com as vacinas, para valorizarmos e reconhecermos a importância da ciência em nossas vidas. Muito obrigada por sua companhia, um abraço, tchau!